Minas S.A. Temporada Inovação. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Em mais uma temporada, desta vez, Minas S.A. sobre inovação. Hoje eu recebo Rafael Sicarini, diretor nacional de operações da Ânima Educação. A Ânima Educação é uma das maiores organizações educacionais do setor privado do ensino superior do país. Tem presença em 18 estados, são 18 unidades educacionais, mais de 400 mil estudantes, 18 mil educadores. Tem ainda a Le Cordon Bleu, em São Paulo, que a Ânima Educação trouxe. A Ânima está no mercado há 20 anos e ela nasceu aqui, em Minas Gerais. A gente vai falar muito sobre inovação, investimentos. E aí eu recebo o Rafael Sicarini aqui. Quero agradecer a você, Rafael, por estar aqui com a gente. Grande nas prazer. Plataformas de O Tempo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer te rever, prazer Joia. poder falar de educação, um pouco do que a gente vem fazendo aí, dos dilemas que o Brasil atravessa e das soluções possíveis, principalmente. Ô, Rafael, já te conheço há um tempo. Você é mineiro, muito legal estar à frente aí de uma área tão importante para uma empresa do tamanho da Ânima. Conta um pouquinho para a gente assim, a sua trajetória. Então, prazer estar por aqui. Eu sou filho da Lúcia, que também é administradora, do Tadeu, que sempre foi comerciante, pai, sobretudo pai do Antônio, meu querido Antônio de 8 anos, atleticano como eu. Eu tenho uma trajetória curiosa, assim. A princípio, eu tenho formação na área de humanas, sou historiador, tenho uma trajetória grande anterior nas artes, cinema, fiz mestrado, doutorado, fui professor, sou professor, aliás, isso costura toda essa história. Eu venho e me vejo, e sou professor desde muito novo. Filho de professor também, minha professora da PUC. Eu encontro a Ânima Educação através da UNA, onde eu entro em 2009. E de lá para cá vem essa trajetória toda acontecendo, não planejadamente, como as coisas mais legais e mais interessantes acontecem na vida. Acho que a experiência pública tive um pouco no Palácio das Artes, tive alguma experiência no setor público que nos dá algum calejo, a gente vai aprendendo um pouco sobre pessoas, sobre instituições, ou como fazer a coisa acontecer a despeito das dificuldades. E ter essa visão de todos os lados, não é, Rafael? Às vezes é difícil, né, para a pessoa que não tem esse tipo de experiência. Né? Hoje facilita muito, assim, de fato você tem uma vivência na academia, sei lá, numa formação de estrito senso mais rigorosa, né? Por outro lado, você vivenciar a gestão no setor público, onde fazer a coisa acontecer é difícil, complexo. E aí depois ter o privilégio, que é isso que a gente está falando aqui hoje, de acompanhar um pouco um time tão rico. Você vai ver a Ânima, nós vamos falar disso, estou falando da minha trajetória, mas a Ânima é uma companhia e ela reúne um conjunto de escolas e depois foi se tornando maior ainda, muito de inteligência coletiva, de talento, sabe? Isso tem muito a ver com o talento das pessoas, dos professores, dos administradores, de muita gente com visão. E o que a gente tem é essa capacidade, de alguma maneira, estar com as pessoas certas. E existe uma missão também. Essa coisa do propósito, que hoje é muito... Às vezes é legal, às vezes também tem muitas vezes ela menos... É mais um desejo do que alguma coisa efetiva. Na Ânima, o propósito de transformar o país pela educação é um propósito muito vivo, e que sempre guia as nossas decisões. Então, isso fica muito claro desde lá de 2009, quando o professor vai se apaixonando ali pela... Comecei na UNA, aliás, a Ânima começou na UNA. Ela comprou, né, a Minas Gerais Educação, isso, que é mantenedora
Da UNA, né? Isso mesmo. Que tem isso o mesmo. UniBH, que está fazendo 60 anos agora, né? Quer dizer, essa coisa de sair da sala de aula, quer dizer, professor nunca deixa de ser professor, mas virar gestor também é uma trajetória aí que é longa, né? A UNA foi em 2003, eu entrei em 2009. A Anima depois adquiri em Santos a Unimonte e depois o UniBH aqui. E é interessante essa característica, ela nasce um pouco, ela nasce e continua um pouco, ela é uma empresa nacional, mas ela traz essa mistura de Minas com São Paulo, sabe? Essa coisa meio café com leite, que política mineira, que a história do Brasil tem muito, que é assim. Isso, né? Claro, no bom sentido, que é de fato uma união muito interessante entre dois estados muito centrais para a formação da economia brasileira, do PIB brasileiro, e a Anima vem crescendo e adquirindo outros sotaques. E essa parte é que é interessante. Como que a gente indo para o Sul, a gente indo para o Rio, a gente indo para o Nordeste, a Anima vai se tornando uma empresa, a partir desse DNA tão rico já, uma empresa mais nacional, mais plural, e entendendo melhor o Brasil e podendo, de fato, colaborar melhor com o Brasil também. 20 anos no mercado, 18 unidades, mais de 400 mil estudantes, né? Presença em 18 estados. Como que é o grupo agora formado atualmente? Qual que é esse interesse? É estar em todos os estados? Olha, essa é a pergunta talvez, uma das mais interessantes da gente explorar. A Anima, falar de como a Anima surge tem a ver com falar do presente da Anima, porque não muda muito na essência. A gente tem números muito interessantes hoje, tanto nas marcas quanto nas que a gente chama de verticais, que são outras empresas que se articulam em torno de um ecossistema para tentar lidar com os dilemas da educação contemporânea, que é muito diferente daquela que a gente teve, né? Então a gente precisa se articular muito pensando no contemporâneo, como se dá o ensino-aprendizagem hoje, e a gente vai falar disso. Mas o que é legal dos números, né? Que a gente está com tantas marcas, em tantos estados e com tantos alunos. Mas são todas elas marcas muito importantes, com históricos muito sólidos. A Anima não trabalha a quantidade per si, digamos assim, apenas os grandes números dos volumes. A transformação ela se dá pela relação entre escala e qualidade. Se você for notar, você tem alguns exemplos muito conhecidos de ilhas de excelência no ensino superior. Harvard, vou citar alguns mais conhecidos aqui, Harvard, por exemplo, ou INSPER nos negócios em São Paulo, mas você vai notar que são sempre experiências em escala reduzida. Sim. Então, a gente entende que para transformar de fato a educação e transformar o país, a gente precisa de ter escala. Não dá para ser só uma boutique, né? Isso, não dá para ser uma boutique. Ao mesmo tempo, você tem também muita gente no Brasil e no mundo que tem escala também, que tem uma grande escala. Mas às vezes existe uma dificuldade dessa conciliação. Como você fazer, e aqui é o cerne da questão, né? Como você conseguir fazer um projeto que tenha a qualidade no cerne, que tem inovação, que é o nosso grande tema aqui, constante no dia a dia, entranhada, que tente se renovar, mas ancorada em bases muito sólidas históricas. As nossas marcas, a gente sempre opta, e muitas vezes somos escolhidos por famílias que querem que sua marca seja perenizada, mas que entendem que é preciso uma gestão profissional, uma gestão que tem mais condições de endereçar os dilemas do contemporâneo. Então, é a escala, mas é a relação da escala com a qualidade, sabe? Porque senão acontece também evasão escolar, a pessoa entra, sai, não é? Vê que não tem aquele propósito que ela estava buscando, né? Isso. E é um grande desafio, não é, Rafael? Inserir essa inovação, o digital, o que as pessoas querem atualmente estudar, não é? Isso. E evoluírem na inovação. O que vocês estão fazendo? Vocês adquiriram, né, a HSM, tem uma parceria aí também com universidades no mundo inteiro, né? A gente estudou num regime escolar, não só no ensino superior, mas também no ensino fundamental e médio, muito disciplinar. Se você for olhar a palavra disciplina, ela é uma coisa, ou grade curricular, né? Você remete à prisão, é até interessante o linguajar, e isso teve uma razão histórica. Isso foi uma educação que endereçou e serviu a um modelo da Revolução Industrial,
É uma produção por série, Fordismo, as coisas organizadas, os conteúdos organizados, pré-requisitos. Se for olhar, tem uma serialização. A nossa educação ela é toda muito seriada. E o mundo hoje é muito diferente disso, né? E não é à toa, a gente pode falar aqui bastante, adentrar sobre currículo, não é tanta a nossa ideia, mas se você for olhar, se você perguntar para um empresário hoje, todos eles vão ser unânimes. A gente está endereçando, a gente fala isso há muito tempo, né? Que existe, isso foi se distanciando, o mundo da produção, o mundo do dia a dia das empresas, a formação da dinâmica da economia, das próprias relações das cidades, a própria lógica da cidade, foi se distanciando da universidade, também das outras. Existem desafios também no ensino fundamental e principalmente no médio. Sim. E o Brasil precisa também endereçar a questão do técnico, então nós estamos falando de um quebra-cabeça mais complexa. Não pode ficar aquela coisa tão segmentada, né? O mundo acadêmico lá no pedestal e o mercado de trabalho aqui do outro lado. Tem que ter um equilíbrio. Tem. E o que eu tenho ouvido muito de empresários, de CEOs, é a dificuldade de reter talentos. Isso. Que esse pessoal, os millennials, né? Eles querem com 6 meses já virar gerente, em 1 ano virar diretor. E a gente sabe que não é bem assim, não é, Rafael? Há quantos anos você está no mercado? Eu acho que são os desafios do hoje. De fato, nós temos, se a gente for pegar especificamente essa característica da geracional, de fato eu acho que nós somos e viemos de uma geração assim, onde workaholic, trabalhar muito e às vezes não trabalhar muito como ética do trabalho, que permanece sendo alguma coisa importante. Mas existiu talvez houve um certo exagero em certo momento. E aí, eu acho que como reação, como alguém que sempre vê um processo de uma forma mais ampla, eu tendo a achar que nós estamos num período de conformação. Que é assim, depois, a partir desse momento em que um paradigma de um trabalho, né, você trabalhava 16 horas, uma coisa assim, e a gente chega nesse momento onde você tem um discurso, às vezes, um pouco por esse lado, né? Excessivamente romântico, talvez, de um outro lado. Então, se nós chegamos aqui, né, humildemente, cada um de nós aqui, onde a gente está na nossa carreira, nossa trajetória, isso vem de uma inconformismo, uma leitura constante das mudanças que são diárias. Né? À medida que você achar, fala assim, estou pronta, de alguma maneira você já... Não tá, não. Alguma coisa você já não entendeu, né? Você já perdeu alguma coisa. E o que acontece que é legal? E você está conseguindo, assim, a Ânima Educação, ela está conseguindo fazer esse trabalho desde a origem ali da sala de aula, para ele chegar no mercado de trabalho com essa consciência? A gente se preocupa muito com isso. O nosso currículo, ele endereça isso na medida em que trabalha competências. Então, a gente fala muito hoje, há um tempo atrás falava em soft skills, que são, por exemplo, os comportamentos interpessoais. A geração precisa aprender a conversar, fazer uma reunião. Não é só o hard skills, né? Isso, Até hoje tem uma inversão. Fala assim, o hard hoje em dia é o soft. É difícil, soft skills. Se você for olhar, não estou falando de uma coisa que chama soft, dá uma impressão que é alguma coisa simples ou natural, mas isso é trabalhado. A gente tem no nosso percurso curricular diversas maneiras de tentar levar ao mercado de trabalho uma pessoa que... É muito comum os empresários dizerem assim, a gente contrata por hard skills e demite por soft skills. Não é isso? A pessoa sabe alguma coisa do hard, daquilo que supostamente ele tem que saber para desempenhar aquela função, aquela profissão, mas ela não consegue. Aí tem duas dimensões, o relacionamento pessoal, o lidar com o outro, o trabalhar em equipe, mas também isso na medida em que todo mundo está se reinventando. Então as relações, por exemplo, de liderança, elas se alteram. Porque imagina, se você tem uma organização, você também precisa se reinventar o tempo todo, você está angustiado, você está com medo de ficar para trás. Se você recebe um aluno que está formado, que também está formado no paradigma antigo, fica os dois, e aí existe esse gap, que é isso, nós estamos formando uma quantidade de alunos gigante, nós não só Ânima, né? Nós Brasil, né? E aí quando muitas vezes o empresário diz assim, mas eu tenho as posições, mas eu não tenho as pessoas para as posições. E aí, se de um lado você tem as pessoas... Muito essa reclamação. Se você tem a gente formando o nosso aluno e ele com dificuldade de se colocar, você tem um empresário com dificuldade de achar as pessoas. Então tem um problema muito grave. E aí a gente tem algumas maneiras de tentar endereçar isso. Uma delas, só para citar um exemplo, a gente poderia passar a fazer outro programa, na série que fosse sobre educação, ou sobre... A gente pode aprofundar.
mas é a que a gente chama de unidade. A gente não está trabalhando mais com disciplina. É unidade curricular. O que é unidade curricular? É uma organização daquele momento na formação onde o aluno trabalha a competência A, B ou C. E por que é interessante essa? Porque a gente não está trabalhando sozinho, a gente está chamando empresas efetivamente. Então eu chamo o jornal O Tempo, eu chamo o veículo, chamo a Amazon, eu chamo a Google para fazer junto com a gente quais competências nós vamos trabalhar aqui. Quer formar com a gente? Faz uma imersão aí, Isso. Vamos ver. E aí não espera o aluno formar para fazer o trainee na companhia. Olha que loucura. Você vai fazer o trainee demais. E mais do que isso, as empresas estão fazendo agora universidades corporativas, porque ela não quer mais esperar o aluno ser formado e está fazendo sua própria universidade. Então o que a gente está tentando é entender um pouco isso e misturar no melhor sentido esses universos. Então assim, vamos trazer a empresa para fazer a unidade curricular conosco? E aí a gente tem a unidade curricular dual, ou seja, o aluno já forma na sala, ele já tem a empresa na sala e também vai fazer essa formação na empresa, tem a microcertificação, olha que interessante. Então você trabalha com uma empresa, ele desenvolve aquela competência, aquela empresa certifica. Então, antes de formar, ele já tem algumas microcertificações. Essas microcertificações vão muitas vezes endereçar problemas da própria empresa, então o aluno fica. Então, se ele já mantém ele lá, né? E aí você consegue, tá vendo como que você consegue na prática? Você tem uma engenharia curricular que tenta fazer essa ponte desde já na formação e não esperando para depois fazer o tal trainee ou fazer outro. E aí fica aquele êxodo, né? Isso. A pessoa pulando de aí empresa em empresa. Sai de um curso para o outro porque não sabe o que é a vocação. Isso também não tá mais assim, né? Ninguém, nem a gente, 40, 50 ou 30, as pessoas não sabem o que... As pessoas não se definem a partir de uma coisa. Não. Né? Ou uma... Hoje então, são várias ferramentas. 18 anos você vai definir o que você vai ser o resto da vida. Se eu pensar bem, isso não faz muito sentido, né? Assim, nunca fez. Não. Agora, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é isso se tornar talvez cada vez mais sem sentido. É claro, a gente tem a regulação, a gente tem os cursos, a gente tem as graduações. Isso continua fazendo sentido para algumas. Outras áreas, a gente já vê outras maneiras de formar. Outras, não necessariamente o diploma. E quando a gente está falando de uma instituição de ensino superior, a gente não fala isso com muito receio, não. Há áreas em que o diploma vai ser mais necessário, há outras em que nem tanto, há outras em que é muito mais o percurso formativo, e daí as verticais. Aí que é legal falar um pouco disso. Que aí, né? a Ânima Educação tem que estar fazendo esse trabalho, né? Gente, hoje eu estou recebendo aqui o Rafael Sicarini, ele que é o diretor nacional de operações da Ânima Educação. Essa empresa com 18 unidades de ensino superior, privada, e com essa presença em 18 estados também, é muita coisa. E eu queria falar um pouco sobre isso também, sabe, Rafael? Essas peculiaridades do país, né? E as novas frentes da economia e o que é que elas estão interferindo na tomada de posição da Ânima Educação. Quer dizer, a gente tem aí, vocês têm várias atuações. Tem, por exemplo, chegaram agora no Pará, vamos dar um exemplo. Estou vendo várias empresas indo para lá, na área de saúde, na área de educação, por conta da economia. A gente tem a mineração muito forte lá. Sim. E isso vai gerando um comércio, vai gerando uma indústria, uma cadeia de fornecedores, e nisso também a educação precisa estar também no mesmo nível para formar aquela mão de obra, né? Perfeito. Além de outras frentes que a gente conversa aqui também no setor agropecuário, né? No sul do país, com a área de tecnologia. Como que tem sido aí fazer esse raio-x do país? Essa dinâmica é muito interessante e tem a ver mesmo com as áreas da economia e como que a economia, a lógica, né, a geografia da economia brasileira, uma certa cartografia da economia brasileira vai se organizando. Você falou do agronegócio, por exemplo, vamos aprofundar, mas a gente tem o que a gente chama de verticais do conhecimento. Aí, essas verticais, elas tentam dialogar e organizam, se embrenham junto ao setor produtivo e constituem maneiras de fazer com que os próprios currículos eles fiquem vivos e interligados com essas áreas. Então, a nossa vertical da área da saúde é a Inspirali, por exemplo.
A gente tem a nossa medicina, de né? medicina. São O Pará, 15 nós chegamos ao né? Pará pela medicina, exatamente. A gente tem uma atuação forte na medicina. A medicina brasileira também precisa de avanços importantes. A Inspirali consegue se articular com a rede hospitalar, com o Sistema Único de Saúde, pensar a formação médica para depois que o aluno estuda também, porque a medicina também, o médico precisa cada vez mais estar premente ser necessário de uma formação contínua, que a gente chama de aprendizado ao longo da vida. Então, essa maneira de se organizar pelas verticais, temos a vertical do direito, que é a EBRAD, onde a gente traz os grandes nomes do direito através da tecnologia, irrigando as graduações do direito, mas também se parcerizando com os tribunais, com a realidade do dia a dia e os dilemas da produção. Falar do agro. O agro parece que assim, entrou na moda mesmo, está segurando o país na pauta de exportações, no PIB, né? Está salvando a lavoura. Está salvando a lavoura também na educação. Eu acho que assim, aqui tem uma oportunidade muito interessante, né? O agro, de fato, tem esse momento do agro é pop, né? A gente tinha uma certa demonização, um certo desconhecimento, uma certa separação do mundo urbano, o que é estranho, né? Porque esse mundo urbano é todo alimentado literalmente, né? E viabilizado, né? Pelo agro. O leite não vem da caixinha, o leite vem lá da teta da vaca, o tomate vem da terra, né? A carne vem do boi, né? O peixe. O que a gente está observando, se for olhar, ao mesmo tempo que vai se ampliando o conhecimento sobre esse universo, sua importância econômica, a sua interligação com tudo, e vai se também diminuindo essa fronteira, né? O que é urbano, o que é... E há também uma série de disputas, né? Narrativas, assim... Há muito mito, né? Um dos papéis da educação é contribuir para uma discussão mais sofisticada sobre o agro. Ao mesmo tempo, se o agro brasileiro é paradigmático no mundo, o mundo inteiro procura o Brasil para entender um pouco o que a gente faz aqui, numa série de áreas. Referência, não é o Brasil, né? A gente fica entende. vilanizando o agro aí, mas não é mais assim, né? Não. Nas escolas tem muito de tecnologia, mesmo que a gente é exportador de commodity. Não, mas na commodity tem muita tecnologia embarcada também, gente. Demais. Né? Vocês estão lá ensinando na Ânima Educação? Sem dúvida. Eu acho que a gente está em Goiás, por exemplo, onde a gente vê unidades se relacionando com a cidade de maneira muito interessante, os cursos dessa área muito procurados, mas não só isso. O que tem sido assim? Olha que interessante, assim. Se você for olhar, o agro brasileiro é isso tudo, mas ele também tem problemas de formação relevantes. E ele pode ser mais ainda. O que a gente entende? O que a gente entende é que não se trata apenas da gente entender isso como oportunidade de mercado e constituir, assim, digamos assim, e fazer uma venda setorizada dos cursos desta área nos estados onde existe essa característica de produção. É mais do que isso. É assim, como que a Ânima, sendo a empresa, sendo o ecossistema por si só, pensa também como endereçar certas questões. Então, por exemplo, dá um exemplo assim no agro, né? O que o pessoal tem procurado mais? Hoje o que o pessoal tem pedido mais? O agro, o agro, digamos, de grande porte, ele tem acesso a essa tecnologia e já trabalha com alta tecnologia e inovação. Mas você tem, por exemplo, o produtor médio, ele tem dificuldades. Mesmo o grande produtor, existe um gap de mão de obra técnica, por exemplo. Você tem, muitas vezes... outro dia eu estava em Goiás ouvindo um exemplo. A empresa adquire grandes tratores, moderníssimos, mas o trator vem em inglês. E o operador do trator não sabe fazer aquela leitura, a compreensão de como operar o maquinário. Então, você ainda tem, digamos assim, um lugar intermediário de formação, você tem executivos muito bem preparados, você tem, ao mesmo tempo também, vou dar outro exemplo, há uma série de mapeamentos de gaps, digamos, intermediários, entre aquele cara que não vai ser o cara que colhe a cana muitas vezes, e muitas vezes esse cara hoje ela está bem mecanizada, né? Exatamente, mas vai ser o cara que opera as máquinas, que organiza a produção, que faz a gestão da fazenda no sentido de gestão mesmo, aí você tem oportunidade do curso de gestão. E é tudo no robô, né? Você tem que saber apertar os botões ali das máquinas. Você tem curso de TI, aí você tem o drone, né? Que a pessoa tem que saber operar. Você tem problema de sucessão familiar.
Você está vendo gerações onde não querem ficar na roça. Se não querem, por quê? Se querem, onde estudar, alguns querem, outros não querem, portanto você precisa ali de um advogado bem formado para auxiliar essas famílias, então você está falando de direito. Também, tá vendo, no final das contas? O as agro, legal techs, né? Isso. Que você também tem que saber agora operar essa questão você tem que ter acesso ao novo capital e, portanto, as fintechs, esse universo, você entende? Não é? Então, nós não o médico falando... que a operação não vai ser mais ele que vai cortar, é o robô, então ele tem que saber operar ali. Então você não está falando só de agronomia ou de veterinária. 4.0 aí, uma indústria 4.0. Você está falando de smart farm. Então você fala de smart city, você fala de smart farm. Aí você tem toda uma discussão de ESG e de sustentabilidade que não é mais aquela só uma coisa. Ou você faz um problema para a natureza, ou você tem uma coisa romântica onde não existe mais isso, hoje essa vilania. A produção ela está ligada, ela precisa e cada vez mais estará ligada à ideia de sustentabilidade, porque é a perenização do próprio negócio. Se você for parar para olhar, e a perenização da própria Ânima Educação, eu vou dizer, porque senão ela começa também não preencher isso, né? A dinâmica da economia muda. A maneira dela se organizar muda e, portanto, a necessidade de informação muda e, portanto, as oportunidades de negócio mudam. Também. E essas coisas são dinâmicas. Quem fizer a leitura mais aprofundada, aí não adianta a gente também fazer apenas um movimento de marketing no melhor sentido, que às vezes você está vendo por aí, assim, as pessoas percebendo que o agro é um setor muito capitalizado, e aí tentando explorar de maneira superficial. O que a gente está tentando aqui, fazendo, e aí com toda humildade, ninguém conseguiu ainda montar esse quebra-cabeça todo, mas nós estamos tentando se organizar com as pessoas que pensam o agro de maneira mais sofisticada, com a alta pesquisa que existe no agro no Brasil, extremamente sofisticada, com a nossa capilaridade, vamos se organizar aí para ajudar o Brasil, a Ânima poder crescer também, e a gente construir um ciclo virtuoso. Mas isso passa por uma compreensão dinâmica, inteligente, coletiva. Tem que ter muito trabalho aí. E aí é bom. E muita integração, muita sinergia, que eu reparo, né? E o que é legal? Quando a gente os setores se conversarem. Sim, e aí existem, claro. Acho que a gente está passando da fase em que a educação ser um setor da economia tinha uma vilanização também, uma dinâmica. Tinha demais, né, Rafael? Você lembra? E aí como agora, que era? Tem, a gente aqui, eles lá. Pois é. Não agora dá para conversar com esse pessoal. Acabou isso, agora está se percebendo que, por exemplo, quando você vai sentar com o setor e vai escutar os problemas dele e a gente consegue construir algumas coisas juntos e caminhar, falar da formação por competência, avançar na construção dessas verticais do conhecimento, o próprio setor produtivo vai existir uma relação de confiança mútua e de percepção, porque essa separação do setor produtivo com a educação, ela não é só do que você aprende e do que vai usar lá, ela também tem um desconhecimento de lado a lado e tem uma relação. Então, quando você, por exemplo, o empresário vê que a gente é rápido, você toma um exemplo simples, que a gente faz uma parceria, que a gente fala que vai acontecer alguma coisa e aquilo anda, aquilo não tem uma velocidade muito... A velocidade da economia do setor produtivo é muito alta. Então, como nós somos também um setor, a gente consegue dialogar no mesma linguagem, numa linguagem parecida, não é exatamente a mesma, mas a gente consegue. Não é aquela coisa, o acadêmico com seu mundo e sua velocidade, com o empresário com seu mundo. Gente, nós estamos no mundo só. Vocês estão virando a chave, rapidamente. Né? E não é só a educação. A gente está falando aqui de agro, de saúde, de educação, de setor produtivo. E mais ou menos o assunto não mudou muito não, você entende? E é disso que a gente está falando. Enquanto a gente ainda tiver cada um em seu quadrado, como diria antigamente, mas cada um achando que é detentor daquele saber fazer e que aí você vai ficar sozinho, isolado em algum momento, que as pessoas vão se juntar em torno de redes, ecossistemas cada vez mais ágeis, cada vez mais né, mais múltiplos, e aí, é por aí que a gente está. E aí que é legal de falar de crescimento, quer dizer, não é uma coisa de dominância em relação ao outro, é uma coisa de construir junto, tentando pensar e construindo os próximos passos. Temporada Minas S.A. Inovação. Hoje eu estou recebendo Rafael Sicarini, diretor nacional de operações da Ânima Educação. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos.
Mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. Estamos de volta com mais um episódio da temporada Minas S.A. Inovação. Hoje eu recebo Rafael Sicarini, diretor nacional de operações da Ânima Educação. A Ânima Educação desse tamanho, presença em 18 estados. Eu estava acompanhando a divulgação dos resultados financeiros dela em 2023, terminou com um caixa de 711 milhões no caixa ali, não é? Quer dizer, um resultado financeiro global de 3 bilhões 250 milhões de reais. O que fazer agora, né? Quais são as novas frentes de atuação? É chegar em todos os estados brasileiros? É aprimorar ainda mais onde já está? É abrir novas frentes de trabalho? O que vocês vão fazer com esse dinheiro? Eu acho que a atuação tem que ser múltipla. Vou seguir aqui, a gente vai chegar na parte do resultado da quarta-feira, que foi muito legal. Mas para falar de uma outra área, de como que isso se articula com as necessidades e com a dinâmica da economia, falar da Lei Cordon Bleu, por exemplo, que a gente tem... também, que a gente tem para falar aqui, muita coisa. Não, é porque eu lembrei, e ele liga com a... E aí eu vou chegar na sua resposta de como é que a gente vai endereçar o crescimento. Tá? Não estou desviando a lá mineira, dizendo o assunto, não. Não tem problema, não. Quando você fala, por exemplo, a gente tem a sociedade, a Ânima tem 50-50, a Le Cordon Bleu é a maior escola de gastronomia do mundo, a mais prestigiosa. Tá presente referência mundial, né? Todo mundo quer estudar lá. E a gente tem o privilégio de estar trazendo para Belo Horizonte a graduação com a Le Cordon Bleu. Já tem em São Paulo e está trazendo agora para Belo Horizonte. Quando que chega aqui em Belo Horizonte? Chega no segundo semestre agora de 2024. Olha, que legal. Já tem o curso de graduação com a Le Cordon Bleu e a gente já está aprofundando as relações. Aí de novo, olha como o exemplo é prático. Você vê como que tem demanda, né? E não é só para fazer, vamos lá. Tem o profissional da gastronomia, tem o gestor da gastronomia, tem o gestor da cadeia hoteleira e tem problema também. Olha, ao mesmo tempo que a gente pode falar aqui, né? Você está vendo o que está acontecendo com o queijo de Minas Gerais agora? Repercussão mundial, né? Ganha prêmios na França, né? Que é o berço. Que é o berço da própria Le Cordon Bleu, a gente está olhando. Mas olha que interessante, a gente tem esse potencial todo de posicionamento do Estado pela gastronomia, é a nossa história, né? O mineiro, não precisa nem dizer para você e para o pessoal que está escutando a gente e vendo, mas ao mesmo tempo você tem problema de formação de serviço. Nós temos ainda, você vai para o interior de Minas, mesmo cidade turística, você vê que existe um problema de formação do pessoal que presta serviço, na hotelaria, falta hotel. Você está me lembrando aqui, o Nadim Donato, que é o presidente da FEComércio de Minas Gerais, fez aí vários cursos profissionalizantes no SENAC, né? Gratuitos, fez o SENAC 20 mais lá, com vários outros cursos profissionalizantes, por conta dessa demanda que tem, né, na área de restaurantes, hotéis. Isso. Quer dizer, vocês têm que trabalhar juntos, né? Perfeito. Eu conversei com o Nadim já sobre isso. Nós somos parceiros. Uhum. Que coisa boa isso. Nós somos parceiros. É isso. A universidade, a educação, ela tem que se parcerizar com os outros setores e com o governo para tentar endereçar esses dilemas e fazer a coisa andar. Né?
E aí a Le Cordon Bleu, como que aparece? Não é só um negócio que vem competir no setor da gastronomia. Não, é também, mas é também assim, a Le Cordon Bleu é especializada em serviços e gestão nesta área, né, em hospitalidade. Uma das especialidades mundiais da Le Cordon Bleu é hospitalidade. Um dos nossos gaps é esse. Então, como é que nós vamos sentar com o Nadinho, já fizemos, estamos sentando com o governo estadual, governo municipal, para nós fazer um programa, a partir da chegada da Le Cordon Bleu, nós vamos fazer um programa aqui na cidade de Belo Horizonte e também no interior de Minas, para a gente endereçar isso. Está vendo como que a âncora... Para agregar valor. Isso, vai agregando valor na cadeia, vai construindo um ganha-ganha, e aí você tem, de fato, a graduação como uma âncora, mas não é um fim em si mesmo, ele é todo embrenhado em problemas e questões e dilemas reais. E aí que eu volto à questão da sua pergunta sobre o nosso crescimento. É por aí, sabe? Ela tem a ver, a gente pode adquirir, sempre está olhando para a oportunidade de mercado, sempre pode haver novas aquisições, mas ao mesmo tempo não há uma preocupação expansionista per si, assim, apenas numérica. Tem que fazer sentido, tem que fazer sentido para onde a gente está chegando, tem que fazer sentido macro para essa articulação dos setores. No que diz respeito a gente igual fez sentido da Le Cordon Bleu, isso. Vem mais escolas aí, tem uma expansão maior, vocês estão esperando quantos alunos já aqui em Belo Horizonte já tem essa procura grande? A gente vem, a Ânima não vai, né, é da natureza, né, da Ânima seguir olhando oportunidades em diversas áreas. A Le Cordon Bleu tem um plano de expansão, sim. A gente, pelo nosso DNA, a gente como a gente estava falando no início, a gente estava em São Paulo, né, com a escola. A escola de São Paulo é uma das referências do mundo. Igual a que tem em São Paulo, só tem 3 no mundo da Le Cordon Bleu. E agora nós vamos expandir a partir dessa formação conjunta com a graduação. Isso acontece em Belo Horizonte agora, ainda esse ano. Depois, a gente estava agora no Sul, a gente vai abrir também nas unidades de Curitiba e de Porto Alegre, e também essa graduação também no Rio de Janeiro. Então, a expectativa é grande, não só por isso que a gente está falando, que é formar os profissionais diretamente relacionados à gastronomia com uma marca referência, mas com potencial que isso tem de endereçar toda uma cadeia, ajudar, né, toda uma cadeia nos seus principais dilemas. Ou seja, refinar mais ainda, não é? Torná-la um setor tão competitivo como a gente vê em países da Europa, né? Que tem aquela excelência no atendimento, né? Porque o mineiro, empatia, esses soft skills, o mineiro já está assim, lá na frente, né? Lenice, você agora realmente teve um insight. Eu acho que o mineiro ele tem os soft skills. Outro dia eu estava brincando sobre isso e dialogando um pouco nos outros estados e alguém falou, mas o mineiro, ele, pensando em tempo, ele tem baixa rejeição, né? Se as pessoas, os outros, que legal isso. Aí eu falei assim, de fato, o mineiro ele é sempre bem visto, é difícil uma pessoa não ter uma simpatia natural. Gosta, né? Isso, é baixa rejeição. Então, isso é interessante, porque de alguma maneira a Ânima traz isso também, tem uma simpatia, um soft skills talvez inato. E leva isso para outras partes, mas né? a gente precisa, dito isso, a gente precisa profissionalizar mesmo, né? O potencial. A gente estava falando do agro, e como o agro já é importante e como tem coisa para destravar. Aí a gente passa para a área de serviços, de comércio, de turismo. A economia criativa aí é preciso destravar, né? Olha só, se a gente pega as nossas cidades históricas, sem muita organização profissional, mas melhorando nisso, mas progressivamente trazendo mais gente. Porque os franceses, por exemplo, quando a gente fala de Le Cordon Bleu, eles não vêm ensinar a gente a fazer. Eles vão trazer gastronomia francesa. Eles vêm com a gente traz um modus operandi, um rigor no fazer, um rigor no profissional, com os nossos ingredientes. Com a gente já sabe. Claro, né? Com a nossa cultura. Então, como fazer com mais rigor, como servir, como se organizar em todo o setor hoteleiro, produtivo e de hospitalidade. Como olhar o business mesmo, como olhar o negócio, business, como transformar isso em business. Você imagina um mineiro que já foi vocacionado para isso, como você falou, se consegue agregar competências mais técnicas e mais profissionais
com o que há de referência no mundo, eu acho que o céu é o limite. Nossa. E é isso que é geração de valor, de renda, Sim. de mais emprego. Isso é que a gente está vendo. Que é a Ânima Educação entrando com essa... Seja na saúde... Com o desempenho dela, né? Perfeito. Na área da educação, né? E aí as coisas vão se somando. Acho que é por aí. Gente, hoje eu estou recebendo Rafael Sicarini, diretor nacional de operações da Ânima Educação. Ô, Rafael, a gente estava falando de números aqui, não é? De resultados, essa boa fase que teve 2023, o otimismo com 2024, né? A rede ter crescido e estar aí agora com uma taxa Selic baixando, né? Graças a Deus, né? Até que enfim, porque passamos por maus bocados com essa taxa altíssima, né? Valor do dinheiro, custo do dinheiro muito caro para todo mundo fazer empréstimo, para todo mundo pagar as dívidas, né? Vi no resultado financeiro da Ânima que a Ânima tem uma dívida líquida aí de 3 bilhões, mas com essa queda da Selic, se cai 1% da Selic, já entram no caixa cerca de 30 milhões de reais, né? Quer dizer, isso é dinheiro para reinvestir no negócio. Perfeito. A Lenice sempre muito bem informada. Fiquei assistindo lá a teleconferência. Sempre muito bem informada. Isso faz parte da divulgação pública e muito nos orgulha. Nós tivemos um ano de 2023, como todo o setor produtivo brasileiro, difícil por conta dos juros. E aí é importante para as pessoas entenderem assim, a taxa de juros, às vezes para as pessoas que não estão nos negócios, é difícil alcançar, por que isso é tão... Se bem que alcança, porque vê o taxa de juros do cartão de crédito, vê cartão... Né? O crédito rotativo consignado, você vai no supermercado, né? Alcança também. Mas é isso, você tem um resultado operacional ótimo, e aí você, de alguma maneira, quanto menos juros a gente tem, mais dinheiro a gente tem para investir em coisas novas, em projetos legais, em coisas que vão fazer diferença. Daqui a pouco a gente vai falar da Singularity também. E felizmente, a Singularity University, que é outra vertical que a gente tem. Também. E aqui nós estamos falando de inovação no projeto, acho que é importante falar, mas é de fato você ficar menos preocupado com a parte financeira e mais preocupado com a parte da geração de riqueza, geração de oportunidade, do crescimento, da geração de coisas legais, né? E a gente teve um ano que nos permite olhar para o curto prazo até, para 24, 25, e falar assim, poxa, então o que vem mais? Tem no horizonte aí, essa Ânima, essa empresa tão vocacionada para coisas novas, para coisas inovadoras, para a construção do futuro, quando passa por um ano desafiador como todo mundo e quando apresenta resultados que surpreendem positivamente o mercado, fica todo mundo animado, né? E aí, para onde a gente vai? Então, vai lançar IPO, vai fazer novo follow-on. Aí eu querendo puxar a língua do Rafael aqui, gente. Não, é por aí, mas isso é bom, sabe? Isso é ótimo, né? Isso é muito bom. É mais negócio para a empresa. Você falou aí da Singularity, né? Fala sobre essa representação, essa parceria, né? Para a gente ter mais valor agregado aqui na educação. Perfeito, e vou dar um exemplo também. A Singularity é a Universidade do Vale do Silício, onde reúne os pensadores, talvez, que estão tentando, não é nem só entender o futuro, é propor o futuro, né? Antecipar-se, antecipar o futuro. A Singularity trabalha com Country Partners, são os parceiros nacionais, e o Country Partner do Brasil da Singularity University somos nós, a legal. Então, isso irriga, quer dizer, é um tipo de pensamento, que aí, por exemplo, nós estamos falando de blockchain, de AI, de todo esse universo do que a gente vem discutindo de inovação em mais alta, né? Blockchain já está até quase atrasado, né, no final das contas, e AI também, a gente já passou o auge e está todo mundo já pensando assim, mas o que vai de fato emplacar, o que não vai, mas a Ânima, e aí o setor educacional, por exemplo, ele fica sempre muito assustado com essas coisas, porque ele é muito tradicionalista, mas a Ânima não, a gente acompanhou, até porque a Singularity também é nossa, então isso, de alguma maneira a gente traz isso no dia a dia, e por que é legal a Singularity? Porque esse tipo ao mesmo tempo que a gente faz os eventos, então nós vamos ter o primeiro evento de inteligência artificial no Brasil. A gente está conversando com algumas cidades para ver onde que vai ser. Nós vamos ter a Singularity, vou dar um exemplo. A gente estava visitando um tribunal regional, conversando com o desembargador, presidente do tribunal regional eleitoral. Sim. E ele falava das fake news, né?
Que é um problema enorme. Como esse é um problema da Toda democracia. eleição tem, da democracia. Né? Não é um problema só do TRE, não é só do Brasil do Estado, também. não. Isso é mundial. É no mundo inteiro. E é legal que, assim como a gente gosta de educação a partir do problema, a gente está falando aqui a partir dos problemas também. É a nossa prática, metodologia. Né? É tentar então, ajudar assim, a resolver na prática. A gente sentado e conversando, a gente tem a singularity, que é como que esse conhecimento mais avançado que a gente tem, e os pensadores mais sofisticados da inteligência artificial podem vir a Ânima ser o mediador e construtor junto com a marca local, que no caso é a Unicuritiba, que a gente tem lá, que é uma das principais da formadora de grande parte aqui, como a gente tem a Milton Campos em Belo Horizonte. Nós temos a Unicuritiba e a Milton Campos também é nossa, né? Que a gente também tem esse orgulho. Né? Referência na advocacia e direito, similar, né? Sem comparações aqui, mas é para o Belo Horizontino, mineiro, entender mais ou menos o que é a Unicuritiba lá em Curitiba. É o que é a Milton Campos pra gente. Aí você fala né? assim, o direito é um lugar tradicional. Não. O direito é um lugar que também está demandando, demandando inovação o tempo todo. A gente acabou de falar da fake news, que é a área digamos, da ciência política, ou do jornalismo, ou do direito. É de qual área? Você está falando de todas essas áreas juntas, e a gente sentado com o tribunal pensando em como que a Singularity, com mais alto pensamento e reflexão em inteligência artificial, pode ajudar o eleitor numa parceria com o poder. Olha que interessante. Dá um exemplo, assim, o Rafael, assim, você já pode antecipar alguma coisa ou não? Assim, como que vocês estão levando ferramentas para a justiça eleitoral resolver isso? É claro que você pode pensar de cara num aplicativo, em alguma coisa que o eleitor possa checar aquilo automaticamente. Mas, isso é legal. Isso é uma das possibilidades. Mas, um chat GPT aí mais avançado também. Pois é, né? Onde isso fica mais natural, você tem possibilidades assim. Mas você tem parceiros, outra coisa legal. A gente está falando da UC, dual e da proximidade de empresas. Quem sabe alguma empresa, alguma rede social trabalhe na construção coletiva de uma solução que já traga a rede social também e que isso já automatize, você entende? Sim. Então, sem antecipar nada, essa construção está sendo feita, mas nós estamos falando aqui de uma empresa, que é de um setor, por exemplo, de rede social, com outra empresa que é do setor de educação, com o poder público, construindo em várias mãos, tentando endereçar um dos problemas mais graves, e isso é gravíssimo, né? Esse, assim, o problema da fake news é o problema de você estabelecer assim, o que de fato aconteceu, o que de fato não aconteceu, por que as pessoas estão dizendo isso, por que as pessoas não estão dizendo aquilo. A gente tem fenômenos hoje da democracia em que as pessoas estão tomando posição e nem sabem exatamente do que ou por que estão tomando aquela posição. Todo mundo é dono da verdade, e brigas, né, em famílias, o país totalmente polarizado, né? E o papel, não vai entrar em política aqui, mas o papel da universidade também. Se o papel da universidade, né? ele sempre foi de promover o debate, e a gente precisa sempre, exaustivamente promover o debate em busca, não exatamente de uma verdade que nem existe a priori, não. mas pelo menos de uma... sempre a democracia é esse lugar que permite, inclusive, discordância, onde isso pode acontecer e a gente evoluir junto a partir de diferenças numa construção saudável de uma polis, voltando lá nos gregos, né? De uma polis minimamente isso, com um grau de saudabilidade maior. E agora, a democracia, como todos os outros setores, como todos os dilemas, a solução, como lá na Ágora grega a gente conseguia colocar todo mundo na praça para debater, hoje não vai ser assim. Mas como é que vai ser com a tecnologia, pensando positivamente, como que a gente vai sair desse dilema, talvez, quem sabe, melhor? Tentando articular, a gente, de alguma maneira, se cansando como sociedade dessa espécie de doença contemporânea mesmo, e olhando a tecnologia e a educação como ferramentas para a gente sair dessa. E a Ânima não vai nem ter a pretensão de falar, a Ânima vai construir a solução para a democracia, não é isso. Mas a universidade nessa realidade. Mas né? a universidade como um todo precisa ser partícipe atuante num desses que é o dilema contemporâneo, né? Talvez um dos grandes dilemas da política contemporânea. Rafael, são 18 mil educadores. Tem... Esse número, ele aumenta ano a ano, tem o pessoal que aposenta, tem o pessoal que está entrando, né? Tem novas matérias, então novas disciplinas, né? Como que está esse número? Ele vai crescer? Vai.
O setor é um setor, ele está, é o que a gente está falando, a mudança da dinâmica do setor vai mudando a dinâmica muitas vezes do que é exatamente. Então, quando a gente está falando da Singularity, você está falando de um outro tipo de docente. Quando você está falando da EBRAD, você está falando às vezes de uma pessoa que está no tribunal, ela não teria o tempo para dar aula numa sala de aula tradicional, mas pela tecnologia ela vai chegar no aluno que vai acessar esse curso da EBRAD junto com o seu curso de Direito. Você nunca vai prescindir do professor no sentido clássico. E a Ânima tem no professor o centro do seu projeto. Então, nossa ideia é, com o crescimento, crescer a importância da figura do professor, mas também tentar pensar, não se furtar também a tentar entender o que vai ser esse docente nessa mudança toda. Então, temos o nosso professor das graduações, os números são esses eles também estão fazendo sempre cursos, né? A Ânima também está sempre incentivando a gente tá tentando, e qualificando ainda mais essa mão de obra, né? Perfeito, a gente está tentando, inclusive, oferecer a ele possibilidade de também participar através dos seus próprios cursos também. Os professores hoje, eles também têm uma gama de conhecimento cada vez mais ampla para oferecer. Eles também são referências de suas áreas, eles também têm rede social, eles também se manifestam e também constroem. Canal de TV deles, também, né? Isso, Próprio. Então é preciso que a gente entenda esse ecossistema do docente. Olha que interessante, a gente está falando aqui de um monte de ecossistemas. E aí, de fato, a gente vai pensar a questão do docente, está pensando a questão de maneira muito efervescente, de forma positiva, não no ciclo da escassez. A tecnologia vai... Sabe aquela história lá atrás, a tecnologia ia diminuir os empregos? Não vai. Vai acabar com os empregos, né? O que as pessoas vão fazer? Se você for olhar, em todos os setores, existe essa discussão e esse medo. E nenhum deles... o que acontece é uma mudança das relações, da forma com que aquilo se desenvolve e das competências necessárias para aquilo continuar. Isso é com qualquer setor, os professores sabem disso, estão desafiados, a geração mesmo os desafia, e o nosso professor tem respondido de maneira muito legal, sabe, Helenice? Assim, o grau de proatividade, é uma lenda a ideia de que o professor é refratário à mudança. O professor ele precisa ser bem convidado a esse debate. Com qualidade, estimulado, remunerado. Valorizado, remunerado. E não aquele sujeito passivo que também, de alguma maneira, resiste a entender aquilo que em qualquer setor, em qualquer dinâmica, precisa ser compreendido. As coisas estão mudando muito rápido. Agora, tem uma coisa que não muda. É sempre interessante, acho que não sei se foi o Jeff Bezos ou alguém, muita gente já falou isso, mas assim... A gente sempre tem que refletir em o que está mudando, a gente está falando muito de mudança, mas também tem que refletir aquilo que não muda. Olha que interessante. A figura do professor, desde o início da humanidade, a centralidade dele nunca se alterou. Não, essa autoridade, não é? Essa referência. Exatamente, essa figura referencial, essa figura importante para a polis, essa figura decisiva. Né? O conhecimento segue importante e seguirá. A forma com que ele acontece é que muda. O professor, mesma coisa. Não há nenhum indício... e muito menos do ponto de vista, nem da Ânima, né, de que o professor perderá a sentar. Pelo contrário, ele segue sendo um fator central. Agora, como que o nosso professor, de alguma maneira, vai se habilitar e como nós vamos ajudar o nosso professor a ele, de alguma maneira, se posicionar de uma maneira mais dinâmica nesse desafio. Mas central ele sempre será. Esse convite é legal. Isso assim, é muito bom. O que muda, a gente sempre fala em todas as vezes o que muda, mas talvez se a gente conseguir pensar também o que não muda, a gente tem também luzes interessantes para o futuro. A imagem do professor é essa. E aí, um recado final, né, Vail? A gente já está chegando no final. Para aquele pessoal que eu estou vendo muito falar nas redes sociais, olha, agora todo mundo quer ser TikToker, quer ser blogueiro, influenciador digital, não precisa estudar, não. Um recado para esse pessoal, né, da necessidade de procurarmos sempre agregar valor às nossas vidas, né? Olha, isso é uma das, na verdade, isso é uma das maiores armadilhas que se pode ter, e aí é claro, né?
isso é uma reedição de uma certa lógica no Brasil, eventualmente existia no futebol, né? O menino tinha o sonho de ser jogador de futebol, via ali um ou outro que conseguia se destacar naquele jogador de futebol, e na verdade não sabe que a grande maioria tem uma grande dificuldade, porque você tem... então, nós não podemos... Todo mundo queria ser Pelé, né? É isso, nós não temos... E aí qualquer... É uma repetição da mesma dinâmica, se você for olhar. Outro dia, existe muito influenciador, mas precisa ter alguém influenciado também, né? Daqui a pouco tem mais influenciador do que gente para ser influenciada. Então... Eles começam a dar cursos, né? E aí, assim, cursos de quê, né? Que conteúdo que é esse? Né? Não, e outra coisa, nesses próprios ofícios, né? Na própria dinâmica, você vai ver, seja formal, seja informalmente, a maioria das pessoas é extremamente bem informada, extremamente bem atualizada, muito bem assessorada. Pode ter uma figura ali, mas você tem uma equipe gigante por trás dela. Por trás, né? Então, com aquela promessa de ganhar muito bem, ganhar 15 mil reais em um mês. E você tem uma cadeia, né, de extremamente profissional que suporta aquele profissional que é o que aparece diante da tela. Tá com o script todo ali, né? Essas pessoas estão extremamente bem informadas. E a questão da formação, ela pode até não ser necessária para alguns casos no sentido formal, que é da educação. Mas, como a gente está falando, qualquer ofício, se alguém que se propõe a fazer aquele ofício não tiver arraigado a ideia de que você precisa se formar o resto da vida e como uma coisa do seu cotidiano, não é aquele momento em que você para estudar e depois vai fazer o resto da vida. A educação, ela se dá, o processo de aprendizado, ele se dá agora em cada interação, em cada momento, a hora que a gente está conversando aqui, quem está assistindo a gente, quem vai comentar sobre isso, quem vai depois assistir um outro vídeo de YouTube que a gente citou aqui, de uma escola que vai pesquisar depois. Esse é o ponto. Talvez você não precise daquela história do paradigma anterior, que você precisa daquele percurso já pré-determinado, quando você tem tal idade, você sabe o que vai acontecer na sua vida inteira. Isso não tem mais, mas talvez... Pelo contrário, talvez a educação ela só se dê de maneira, muitas vezes, com outras configurações, mas ela está cada vez mais necessária. Eu acho que assim, a educação naturalmente está se reconfigurando na sociedade contemporânea como alguma coisa decisiva e que vai unificar os outros setores todos. Né? E de novo, a educação... Não existe, Helenice, a gente pode falar isso, a gente pode falar com segurança. É difícil hoje afirmar com segurança, mas não existe caso de país que tenha se desenvolvido e que tenha chegado a um estágio interessante, que não tenha sido a partir da educação. Rafael, toca aqui. Muito obrigada pela entrevista. Helenice, eu que agradeço. Assim, o que você está fazendo aqui é um serviço muito grande para a gente compreender. Eu tenho assistido todos. Obrigada pela audiência, tão qualificada. E tenho tentado perceber muito esses elos, né? Quando alguém senta aqui e fala a partir do que ele está fazendo, da sua construção, dos seus negócios, da sua visão, a gente tenta pensar assim, como é que a gente pode estar junto, como é que a gente pode construir junto, depois eu quero conversar com essa pessoa. Então, você está fazendo um serviço muito grande para Minas Gerais e para o Brasil aqui nessa série. Bom saber, viu? Te agradeço. Agradeço muito todos os ensinamentos que você deu para a gente hoje aqui e que você volte mais vezes para contar novos e novos projetos que com certeza a Ânima Educação vai ter. Vai ser um prazer, Elisa. Obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje eu recebi Rafael Sicarini, diretor nacional de operações da Ânima Educação, em mais um episódio da temporada Minas S.A. Inovação. Até uma próxima. Minas S.A. Temporada Inovação. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos,
molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer.